No episódio de hoje... E qual que é o jeito certo de fazer? Normalmente eu deixo para soldar ou no final, depois que a peça está pronta, ou um dia que eu tô muito puto com alguma coisa. Aí é problema deles. Eu vou trabalhar com os outros parafusos aqui no processo para ficar mais prático pra gente. Se liga só, estamos fazendo aqui essas partes do alojamento da porta, né? Vocês acompanharam fazendo a parte da frente. Eu já adiantei uma boa parte dessa parte aqui do alojamento das dobradiças também, né? Um pé no saco fazer isso aqui, né? Porque é cheio de perfil diferente. Mas tá aí, ó, estão ponteadas as peças, né? Depois a gente vai tirar, soldar. Você vê que ó, fiz um travamento aqui, né? Para ela não fechar. E aí depois eu vou tirar aqui para finalizar, deixar tudo soldado aqui. Mas antes eu já vou fazer essa parte aqui, ó, que eu vou substituir. A gente vai ter que passar ali na roda inglesa, né? Esticar aqui para ela vir no formato. Vou fazer a emenda mais ou menos por aqui assim, tá? E depois a gente vê se precisa substituir esse pedaço aí também, ó. Vou fazer um moldezinho aqui, primeiro para cortar a chapa num formato parecido com isso aqui pra gente ir esticando. Aí depois vamos ajustar o corte, pontear, tirar de cima, aí sim finalizar toda a solda dessa parte aí. Vamos lá, se estiver gostando, dá aquele joinha esperto aí pra nós. Agora a gente vai aplicar a aba da lateral. Vocês devem ter notado que a gente conformou a peça sem a aba, né? Ela termina sem dobra nenhuma ali, né? Tem quem prefira fazer a peça maior já, né? Deixar aquele pedaço ali sobrando material para trás e já fazer a dobra na própria peça. Eu prefiro fazer separado, então eu cortei uma chapa em formato de L, né? E estiquei, encolhi ela até ela chegar no formato original da lateral, tanto nesse sentido aqui como no sentido de trás, né? Acompanhando a curvatura de fora da lateral também. E qual que é o jeito certo de fazer? O jeito certo é fazer a peça inteira dobrada ou fazer separado. Eu prefiro fazer separado. Como eu falei antes, tem um pessoal que manda bem fazendo a peça inteira, né? Algumas peças eu até faço inteira, mas nesse caso aqui eu preferi fazer separado, né? Vocês vão ver aí ao longo do processo que várias outras peças eu também vou fazer separado.
Gurizada, então olha só, eu normalmente deixo para soldar tudo no final, né? Vocês que acompanham aí há mais tempo estão ligados, né? Só que essa parte aqui, ó, tem bastante solda para fazer, eu vou precisar fazer antes, porque depois para dar sequência nessa parte de cima aqui da lateral, eu vou precisar colocar a porta no lugar, né? Então eu travei ela aqui para não sair da posição, né? Ou para diminuir a possibilidade dela sair da posição. Então já vou finalizar essas soldas aqui, né? Deixar tudo pronto, dar acabamento nessa coluna até a parte de dentro. Na parte de fora aqui, na face externa ali, não vou soldar agora, vou deixar para soldar depois. Para depois a gente dar sequência e fazer a parte de cima aqui, né? Esse pedaço aqui, ó, eu vou precisar montar a porta para fazer, né? Vou refazer isso aqui, ó, tá feião demais, né? Aí coloca a porta e já faz acompanhando tudo certinho aqui nesse lugar aí. Então, vamos lá. Gurizada, se liga só, o Lucas está fazendo mais uns pedaços aí da parte interna ali do assoalho do porta-malas. Vou mostrar para vocês ali qual parte que vai isso aí. Tá fazendo, vai ficar bem melhor do que estava antes, bem mais limpinho, bem mais bonito, né? Um encaixe bem mais legal, né? Vamos ver, olha ali, ó. Essa parte aí que ele tá fazendo é esses pedaços ali, ó. Tanto da parte do assoalho como da parte da caixa de roda, tá? Então, eu vou fabricar antes de colocar aqui, né? Aí depois a gente vem montando as outras peças, ainda tem toda essa parte de trás aqui para fazer, né? E enquanto isso, eu tô lidando ainda na lateral. Como eu falei, eu gosto de deixar esse negócio aqui depois de pronto para soldar, só que depois que eu soldei aquela parte de dentro ali, eu vi que mexeu bastante, tá? Eu tive um certo trabalho ali para dar o acabamento, para fazer a peça voltar para o lugar, né? Porque a solda esquenta, expande, resfria, retrai, né? Então sofre uma certa torção, né? Então a gente precisa corrigir isso, né? Então eu tô com medo de deixar muita coisa para depois. Então eu vou começar a soldar agora já essa parte aqui. Normalmente eu deixo para soldar ou no final, depois que a peça está pronta, ou um dia que eu tô muito puto com alguma coisa. E aí eu aproveito para soldar, porque aí já não precisa mais pensar muito, as peças já estão ali, eu gasto o tempo soldando, né? Porém, nesse caso aqui não é nenhum dos dois, né? Vou só soldar agora, porque eu acho que é mais prudente fazer essas partes agora para corrigir, já rebater o que precisar rebater aí, né? Deixar tudo certinho, né? E vai ser bem demorado, porque algumas partes eu vou ter que botar em cima para soldar, né? Eu vou travar ela, né? Essas partes do meio, as duas emendas da caixa aqui e a parte que emenda com a soleira, com certeza eu vou deixar para soldar com a peça em cima, então eu vou ter que montar ela, soldar, depois tirar para rebater, fazer todo esse lance aí. Mas eu vou começar por essa parte aqui, que a princípio não vou precisar colocar em cima para soldar, né? Então eu vou soldar essa parte aqui e essa parte aqui com ela na bancada. Então vamos lá, se estiver gostando, dá aquele joinha esperto para nós aí que não custa nada. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para acompanhar e não perder nada desse aqui e dos próximos projetos. Beleza? Vamos lá.
E aí, gurizada, gostaram do resultado? Então deixa um like, deixa um joinha aí que não custa nada, né? Você dá uma baita força pra gente. Muita gente me pergunta se não tem perigo de empenar uma peça desse tamanho com tanta solda, ou também fazem perguntas do tipo: a TIG é melhor do que a MIG para funilaria? Sim, eu acho que para esse caso, para esse tipo de serviço aqui na restauração, a TIG é melhor. E sim, tem um baita perigo de empenar a peça se você não tiver a técnica correta para fazer. Mas se você quiser aprender mais sobre isso, eu posso te ajudar no meu curso online Solda para Funilaria, que além de solda TIG, para você chegar no resultado, no acabamento como dessa peça que você acabou de ver, eu também ensino técnicas de solda MIG e MAG e também com o maçarico, que é a solda oxiacetileno. Tudo voltado para chapas finas, para funilaria, para restauração. Você também vai aprender técnicas de rebatimento, ou seja, vai aprender a corrigir o empenamento causado pela solda. Vai também aprender a evitar que esse empenamento aconteça em alguns casos, como fazer remendos em lugares de difícil acesso e muito mais. O acesso é imediato e vitalício. Custa menos de um chocolate por dia para você investir na melhoria das suas habilidades e pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Tem link aqui na descrição e nos comentários. Feito, gurizada, ó, então essa parte aqui então já tá soldada, né? Já dei vamos dizer assim, um pré-acabamento aí para eu saber mais ou menos ter ideia da dificuldade que eu vou ter nas outras partes aí, né, de fazer ficar liso, ficar reto de novo, né, depois da solda. Agora então coloquei em cima justamente para fazer essas soldas aqui que eu falei que ia fazer com a peça no lugar, né? Para manter aqui a posição melhor possível, né? Para diminuir o risco de uma torção mais aguda, mais grave, de um empenamento mais grave, vamos dizer assim, né? Então já vou deixar a peça aí no lugar, vou fazer essas soldas aí, não vai ser muito confortável, né? Mas é melhor não arriscar, né? A peça é muito grande, né? Talvez fazer em cima da bancada ela mexa demais, então vamos fazer isso aí. Enquanto isso, o Lucas vai começar a fazer essa parte aqui, ó, da caixa de roda, essa parte de dentro aqui, tá? E é isso aí que vocês vão acompanhar a partir de agora. Também já vai fazer uma outra parte das caixas de roda. A parte de trás também vai precisar ser substituída. Essa peça aí é bem complicada de fazer, tem um vinco bem específico, vai precisar ser bastante criativo. Então vamos descobrir se o moleque é desenrolado mesmo. E enquanto isso, eu estou soldando as partes que faltaram da lateral, as partes de baixo ali da caixa de ar.
gurizada, então ó, terminei de soldar aqui, já dei um pré-acabamento, né? Coloquei em cima de novo, já montei a porta, precisei fazer alguns ajustes e olha só, eu vou precisar tirar um pedaço aqui, ó, desse cantinho, ter que diminuir isso, porque quando eu coloquei a porta aqui, ela ficou um pouco próximo e mesmo que a gente vai ter que refazer essa parte aqui da estrutura interna, eu já vou deixar um pouco mais afastado para não ter perigo depois. Isso aqui eu vou ter que mexer, aqui também eu vou ter que mexer, ó, nesse rebaixo que tem ali para não pegar a porta, né? Que também mesma situação, ficou muito próximo, então eu já vou deixar um pouco mais afastado para não ter perigo. Enquanto isso, o Lucas está desenrolando uma peça ali da caixa de roda ali do lado direito, vai mostrar para nós ali onde é que ela vai, pra vocês entenderem, ó. Essa peça bonita que estão ficando aqui, ó. Já tem as outras, vocês já acompanharam ali o processo, ou estão acompanhando. Essa peça vai aí, ó. Olha só que massa. As outras já estão bem encaminhadas também, e daqui a pouco a gente só começa a posicioná-las no lugar. Então é isso aí, se estiver curtindo, dá o joinha, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, comenta o que vocês estão achando e vamos pra cima.
Gurizada, então, ó, começando a fazer a parte de cima aqui da lateral, né? Já fabriquei as peças, agora preciso juntar tudo, tá? Então, ó, fabriquei esse pedaço aqui, mais um outro pedaço da frente aqui, né? Porque é diferente, ele começa a abrir até encaixar aqui, né? O vinco começa a ficar maior, né? Então eu achei mais fácil separar em partes isso aqui, né? E também para não precisar cortar tudo de uma vez, né? E também já encaminhei essa parte de baixo aqui também, tá? Porque eu prefiro fazer em partes, como vocês já sabem, né? Então, agora vou unir tudo isso aqui, essas três peças antes, né? A parte de cima, antes de fazer a união com a parte de baixo aqui, tá? Então, vou soldar aquelas partes, dar acabamento, depois eu mostro para vocês como é que ficou. Aí, gurizada, tudo junto já agora, as três peças aí em cima. Eu já posicionei ela no lugar aqui. Vou fazer a marcação, vou fazer o corte, vou dar os primeiros pontos em cima aqui. E aí depois tiramos tudo essa cangalha, essa lateral aqui. E vamos finalizar na bancada lá. Beleza? Vamos lá, se estiver gostando, dá aquele joinha esperto aí pra dar aquela moral aí e deixar a gente feliz. Então, tirar a lateral, tem que tirar a porta de novo, mais uma vez, só que repara que cada dobradiça aqui tem 5 parafusos e os originais são de fenda, um saco para tirar, mas esses aqui não vão mais voltar para cá, tá? Esse aqui é a última vez que eu vou tirar eles, já mandei vir os outros, vai facilitar um pouco a vida, né? Porque ninguém merece em 2024 tá trabalhando com parafusos de fenda, né? Olha aí o tamanho do parafuso, né? Tirar com a chave de fenda. E depois, se o pessoal que vai montar quiser usar o original, aí é problema deles. Eu vou trabalhar com os outros parafusos aqui pro processo, para ficar mais prático pra gente, porque senão só somando o tempo que a gente vai precisar tirar e colocar as portas todas as vezes assim, e sofrer com parafuso de fenda. Para tirar até é rápido, o problema é quando vai montar a porta em cima aqui, né? E é 5 parafusos cada dobradiça, então é 20 cada porta.
Gurizada, ó, tô botando a porta em cima de novo. Como eu falei, vou colocar os parafusos, né? Vou colocar esses parafusinhos Allen aqui, né? Que são mais práticos. A chave não fica escorregando, mais fácil de acertar o lugar dele também. Bem mais simples. Gurizada, vamos lá então. Uma boa parte da lateral já está pronta aqui. Já fiz fechar a porta aqui. Isso aqui, para quem trabalha com restauração, sabe que é uma parte bem importante, é fazer fechar a porta, né? Então já coloquei o alojamento do batente ali, fiz fechar. O Lucas já começou a lida aqui na caixa de roda desse lado aqui também. Do outro lado lá já está pronto, né? Olha aqui, ó, já está ponteado, né? Aliás, tanto na parte de trás como na parte da frente, né? O que precisou substituir aqui, né? Agora então eu vou começar a lidar na porta, vou tirar ela de novo de cima aqui. Vou cortar um pedaço dela a princípio da folha externa, mais ou menos a metade aqui, pra gente refazer, né? Tem umas soldas bem feias aqui, que vocês não estão conseguindo ver aqui, porque tem no material em cima, mas tem uma solda bem feia aqui que eu não vou deixar assim, né? Fazer um negócio mais legal aqui. E na estrutura de dentro, vou precisar fazer uma boa parte nova, né? Que tá bem comprometida aqui, ó. Olha só. Então, toda essa parte de baixo, né? Por óbvio, né? Essas partes aqui é onde enferruja mais, né? Oxida mais. Então tá aí, ó. Essas partes, a princípio, desse pedaço ainda que vocês estão vendo da solda, para baixo vamos fazer de novo. Aqui vou evitar subir acima da dobradiça, né? Mas é isso aí. Vamos fazendo aos poucos aí. Agora é a vez da porta. Vamos lá? Se estiver gostando, aquele joinha esperto aí para dar aquela moral para nós. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nada desse projeto aqui e dos outros. No próximo episódio... E se você quiser ter acesso antecipado aos próximos vídeos, isso é totalmente possível, é só você fazer que nem essa galera aqui, ó, e se tornar membro aqui do canal. Venha participar da nossa comunidade que, além do acesso antecipado, você também vai ter acesso a conteúdos exclusivos feitos só para os membros. Beleza? Até o próximo!